Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Essa mensagem de hoje que eu vou deixar aqui para vocês é para vocês entender, ela vai ser extremamente importante para você entender que às vezes o caos à sua volta nada mais é porque Deus quer tirar você do lugar que você está para onde ele verdadeiramente quer. Só que eu vou pedir um favorzinho para você. Aí embaixo aí tem um joinha, curte o vídeo, comenta, se inscreve e ative o sininho em todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você recebe, tá bom? Vamos pro vídeo? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aleluia. Todas as coisas. Todas as coisas. Até quando dá errado? Sim. Até quando dá errado. Até quando dá errado, Deus tasca a mãos, o negócio, na verdade, está dando certo. Até quando tá dando errado, Deus está com as mãos, o negócio tá dando certo. Aí você pode falar, como pode dar certo no erro? Aquilo que a gente chama de caos, crise, problema, como isso pode dar certo? Você já parou para observar que no meio de uma crise pandêmica que estamos vivendo, teve gente que foi abençoado, teve gente que enriqueceu. Às vezes o que é mal para mim pode ser a bênção de outro, mas na verdade eu não quero falar sobre o outro. Eu quero falar sobre nós. Eu quero que você compreenda que algumas coisas na nossa vida são resultados das nossas escolhas. Mas existem outras coisas que acontecem na nossa história que às vezes são ruins aos nossos olhos, mas que na verdade, na realidade, é o plano perfeito de Deus acontecendo na nossa vida. Esse mal que os nossos olhos veem agora só são maus porque a perspectiva de análise é antes da concretização do plano. É como nós olhamos uma tela, aquela de crochê, de baixo para cima, você não sabe o que está sendo feito. Mas quem está fazendo a obra, ele sabe o que está fazendo, porque ele olha de cima para baixo. O que eu quero falar é que nesse período, o que parece que está dando tudo errado, é que a gente desiste do processo do Senhor. É nesse momento, quando tudo está dando errado, parece que a gente foge do problema, a gente blasfema, a gente murmura contra Deus. Tá dando tudo errado. Ah, tá acontecendo tudo errado. Tá acontecendo tudo aquilo que Deus prometeu. Não tá acontecendo. A pergunta é: você tá fazendo a vontade dele? Você tá fazendo a vontade de Deus? A resposta para a primeira? A resposta da segunda? Se você está no centro da vontade dele, isso que para você é ruim, na verdade é perfeito. Para algo que vai ser importante daqui a algum tempo. A gente olha para isso tudo e o problema é que nós estamos na história. Para outra pessoa a gente consegue dizer, a gente fala, Deus sabe de todas as coisas. Quando o outro está no meio da história, a gente consegue falar com maior facilidade quando estamos nele. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O problema é quando nós estamos na crise. O problema é quando nós estamos na bagunça da história. Aí nós temos que aprender a dizer pra gente:
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você percebe? Quando você diz para uma pessoa, tem um efeito. Agora, quando você diz para você mesmo, tem outro efeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, quando eu coloco você na parada, ou eu mesma, aí você diz, eu vou te dizer o que Deus faz na nossa vida, que é extraordinário. Eu vou te explicar da forma mais simples, usando uma história bíblica. José, um dia Deus deu um sonho para ele. Deu o sol, a lua, as espigas de milho se prostrava para ele. O destino de José seria no Egito. José, ele era um israelita, filho de Jacó, cheio de irmãos. Só que ele era o filho preferido do pai. Amém? A vida dele já era perfeita. A vida dele já era maravilhosa. O pai dele tinha ele como o preferido. Ele ganhava as coisas que os irmãos dele não ganhavam. A vida dele era maravilhosa. Só que eu te pergunto uma coisa. O que José queria? José queria viver aqui. Ou seja, uma coisa é você renunciar àquilo que é ruim. Outra coisa é você renunciar por aquilo que parece ser melhor. Entendeu? Às vezes Deus pede pra gente fazer uma coisa e a gente não faz porque tá muito confortável do jeito que a gente está. Porque a gente pensa assim, eu não preciso mais nem me mexer. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz isso aqui, ó. Deus tira tudo de nós. Deus tira toda a segurança. Deus tira o conforto. Deus tira tudo. Aí a gente entra em desespero. Meu Deus, Deus me abandonou. Meu Deus do céu, Deus, tá dando tudo errado. O nome disso é zona de expulsão. Deus não tá te chacoalhando. Deus tá chacoalhando o cenário para que você não fique mais nesse lugar, porque o que Deus tem para você é muito melhor. Deus, ele tá mudando as peças, ele tá mudando. Se ele não mexer aqui, se ele não saculejar, você vai ficar aqui pelo resto da vida. A manta de José é mais bonito, a túnica dele é mais bonita. O pai dele deixa claro que tudo dele era mais bonito. Aí ele entra numa zona de expulsão. Ele conta o sonho dele para os irmãos. Tudo Deus permitiu. Deus poderia dizer para José, José, não conta para os seus irmãos o seu sonho. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não sabe. Deus poderia ter dito para José, não conta para os seus irmãos, porque vai dar treta. Mas Deus queria que José fosse expulso daquela zona de conforto. O que você chama de crise, Deus chama de zona de expulsão. Porque Deus está sacudindo você. Porque o que vai acontecer com você nem se compara. Deus, ele vai te incomodar. Deus vai tirar peças. Deus vai mover o tabuleiro de maneira completa. Aí você diz assim, eu vou sair daqui então. Aí você diz, então eu vou mudar. Então eu vou tomar uma postura. Glória a Deus.
Mas se não tiver a zona de expulsão, se a gente tiver uma crise, a gente não vai recuperar. Agora na pandemia, tem gente que não conseguia olhar as coisas que tinha à volta. Mas agora na pandemia, as coisas ela conseguiu ter outras visão para as coisas. Vocês entendem? Então, às vezes Deus, ele bagunça, às vezes Deus, ele bagunça a nossa vida porque ele tem planos melhores pra gente. Às vezes ele tem que tirar uma peça do tabuleiro para poder colocar outra no lugar. Tem gente que sai da crise porque começa a olhar agora nessa pandemia com outros olhos outras coisas. Nós vivemos em um plano espiritual, onde Deus, ele move. Nós nós vivemos em um plano Deus, ele vai te incomodar. Deus, ele vai tirar peças que são importantes. Deus é Deus. Vocês entendem? Se não tiver a zona de expulsão, a gente não muda de lugar. Se não tiver uma crise, a gente não muda. Tá entendendo? Isso se chama zona de expulsão. Uma vida prática, mas na palavra, e aqui que eu estou te representando aqui, eu estou te apresentando, é o espiritual. Quando o Senhor diz assim, sabe aquele negócio de livre-arbítrio que a gente fala? Que a gente dá para os nossos filhos também? Que a gente fala, você pode escolher. Sabe, você fala, filho, você pode comer o doce se você quiser, mas a gente não vai levar você no Mac, um exemplo, que é o que meu filho vive pedindo. É que nem o pai lá em cima. O Senhor, ele sabe como mover o nosso coração de uma maneira incomparável. Aí o Senhor pega a peneira assim, ó. Aí ele vai mudando as coisas de lugar. Ou pega o tabuleiro e vai mudando as peças. Uma ele tira e coloca outra. Aí ele muda o lugar. Aí ele faz assim. É como aquele joguinho aquele quadradinho, esqueci o nome. Que a gente vai mudando assim para montar ele. José, de filho preferido, de repente ele estava sendo algo, estava sendo alvo de um complô para ser assassinado pelos próprios irmãos. Deus já estava no controle da situação ali. José foi jogado no poço pelos irmãos. José foi vendido. José foi preso.
e Deus no controle de tudo. E no meio de toda a crise, Deus está gerando uma nova geração. Aquilo que você chama de crise, Deus chama de uma zona de expulsão. Ele chama de novo tempo. O que você chama de medo, Deus chama de tratamento. Aquilo que você chama não tem saída, Deus chama de milagre. Uma forma de você ver Deus agir de uma forma que você nunca viu antes. De uma forma que Jesus diz, eu tenho uma saída. O que você chama de conforto aí, Deus diga, Deus diz. O que você está chamando de conforto aí, Deus diz para você, agora, se mova. Se mova. Porque a vida não é só conforto, não. Se mova. Porque senão, sabe o que Deus vai fazer? Deus, ele pega o tabuleiro, ele tira a peça errada e coloca outra no lugar. Tá? Então, se mova. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você aqui hoje. Deus, ele vai te mover, vai te colocar na zona de expulsão. Talvez doa. Romanos 8, capítulo 28. Não esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueçam disso, gente. Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é pai. Deus não é padrasto. De repente você olha para sua história. Tudo saiu do controle das suas mãos. Mas lembre-se do que a zona de expulsão faz com a gente. O controle está nas mãos dele. Aí a gente obrigatoriamente toma uma postura. A gente fala, Jesus, toma o controle da situação. Quando a gente tem algum problema, a gente fala assim, Jesus, toma o controle da situação. A gente só busca quando a gente precisa. A gente só busca quando dói, quando perde ou quando muda. Então, se mova. Se mova. Jesus diz para você que ele já está no controle. Desde sempre.